Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os ambientes regidos pelo signo de Áries. E essa aula é inspirada no Tratado de Astrologia Helenística, que foi traduzido para a língua sânscrita e que recebeu o nome de Yavana Jataka, em que Jataka significa astrologia e Yavana significa jônico ou iônico. E a expressão jônico ou iônico são expressões utilizadas na literatura antiga para se referir à Grécia. Só que na época em que este tratado foi escrito, não existia um país unificado chamado Grécia, como nós conhecemos hoje, mas sim um conjunto de cidades-estado que eram independentes entre si, só que juntas moldaram o que a gente conhece hoje como a cultura grega. E o signo de Áries é conhecido na língua grega como sendo Krios. Krios em grego significa carneiro. E o aniversário de Áries começa a partir do dia 17 de abril e se conclui no dia 17 de maio. Essa janela de tempo corresponde à época do ano em que o Sol ingressa na constelação de Áries e quando o Sol se retira da constelação de Áries. Quando nós estamos falando de constelação, nós estamos nos referindo à astrologia sideral e mais especificamente a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que nós utilizamos neste canal. Então, de acordo com o zodíaco sideral, o Sol ingressa na constelação de Áries no dia 17 de abril e se retira dessa constelação no dia 17 de maio anualmente. Então, para você ser considerado como alguém que tem o Sol em Áries, ou falando num linguajar comum, para você ser considerado ariano ou ariana pela astrologia sideral, você necessariamente precisa ter nascido nessa janela de tempo expressa aqui na lousa, entre 17 de abril a 17 de maio. Se você não nasceu entre 17 de abril a 17 de maio, você não tem o Sol na constelação de Áries pela astrologia sideral. Você não é considerado ariano ou ariano pela astrologia sideral. Para você ser considerada ariana ou ariano, você precisa ter nascido entre 17 de abril a 17 de maio. Mas por que eu estou dando tanta ênfase para o Sol e o signo solar? É porque na astrologia ocidental moderna se dá muito ênfase ao signo solar. Então, quando as pessoas se apresentam e falam coisas do tipo, eu sou ariano, está subentendido que ela quis dizer que ela tem o Sol em Áries. Mas na astrologia helenística antiga, não se usa apenas o Sol e o signo solar. Se usam, na verdade, 7 planetas. Dentre eles, os 2 luminares e as 5 estrelas vagantes, além do signo ascendente, que não é um planeta, mas ele é um ponto importante do horóscopo. Na astrologia helenística antiga, não se utiliza o que a gente conhece hoje como planetas transpessoais ou transsaturninos, como Urano, Netuno, Plutão. Na astrologia helenística antiga não se utiliza Urano, Netuno e Plutão. Assim como não se utiliza o que a gente conhece hoje como os nodos da Lua, que são o Rahu e o Ketu. O Rahu e o Ketu são originários da astrologia da Índia. Eles não são utilizados originalmente na astrologia helenística. Assim como na astrologia helenística antiga, não se utiliza o que os astrólogos modernos chamam de asteroides, como Palas, Quiron, Ceres, Juno. Na astrologia helenística antiga não se utiliza asteroides, apenas os 7 planetas tradicionais. E quem são esses 7 planetas tradicionais? São os 2 luminares,
Então, um dos luminares é o Sol, que não é um planeta, é uma estrela fixa, e o outro é a Lua, que é um satélite natural da Terra. Então, esses aqui na lousa são os ambientes mencionados como sendo os ambientes arianos, segundo Yavana Jataka. Então, para você ter um desses ambientes ativados no seu mapa sideral, não basta só você ter o Sol na constelação de Áries, ou se você não tem o Sol em Áries, os ambientes não vão ser ativados. Não. Veja os 7 planetas tradicionais além do ascendente. Então, se você tiver a Lua posicionada na constelação de Áries, esses ambientes também serão ativados. E os 5 estrelas vagantes são o Marte, o Mercúrio, o Júpiter, a Vênus e o Saturno. Então, se você tiver uma das 5 estrelas vagantes posicionada na constelação de Áries, ou até mesmo o ascendente posicionado na constelação de Áries, você vai ter experiências muito concretas envolvendo esses ambientes. E para a gente entender melhor esses ambientes, nós precisamos entender a mística por trás da constelação de Áries, segundo a astrologia helenística antiga. A mística por trás de Áries tem uma relação com a constelação vizinha a Áries, que é o Touro. Então, se vocês assistirem meu vídeo sobre os ambientes de Touro, lá eu comento sobre a história da Guerra de Troia e como a Guerra de Troia foi a guerra mais nefasta do mundo grego antigo, porque ela trouxe uma enorme despopulação na Grécia e ela trouxe fome, miséria e a perda da cultura, inclusive da escrita. Então, antes da Guerra de Troia, os gregos falavam uma espécie de proto-grego, um grego antigo, e eles utilizavam um sistema de escrita chamado linear A e linear B, que ele foi perdido depois da Guerra de Troia. Então, houve no mundo grego o que a gente considera uma Idade das Trevas. Então, quando se fala em Idade das Trevas, aqui no Ocidente a gente pensa na Idade Média, só que no sentido helenístico, Idade das Trevas é o período após a Guerra de Troia. Então, vai haver um guerreiro, filho de Agenor e Telefas, que nasceu na cidade de Tiro, na Fenícia. Essa família é sim de origem grega, embora tenha nascido no Oriente Médio. Lembramos que a Fenícia fica no Oriente Médio, chamado Cádmo. O Cádmo vai ser um guerreiro, um monarca ou um kshatriya muito importante, porque ele vai ser o guerreiro que vai realfabetizar a Grécia e a Europa. Ele vai trazer da Fenícia o alfabeto fenício, ele vai fazer algumas adaptações e vai daí se criar o alfabeto grego, que depois vai esse alfabeto inspirar o alfabeto latino e depois o alfabeto cirílico. Então, este alfabeto que o Cádmo trouxe para a Europa, ele vai ser o alfabeto que vai literalmente inspirar a escrita de todas as línguas da Europa e, consequentemente, é o sistema de escrita utilizado também nas antigas colônias da Europa, como o continente americano. Então, o Cádmo ele é considerado muito importante não somente para a civilização grega, mas para a civilização ocidental por causa disso. E além de alfabetizar a Grécia, ele vai fundar uma cidade-estado chamada Tebas. E a fundação de Tebas vai dar início à dinastia tebana. E existe uma maldição por trás da dinastia tebana. Na minha opinião, a história por trás da constelação de Áries, segundo o helenismo, é uma das histórias assim, mais trágicas de todas. Ela é perpassada
por muito sofrimento e por tragédia. Então eu vou contar de uma maneira que fique leve. E então o Cadmo, ele vai se casar com uma princesa chamada Harmonia. E a Harmonia é filha de Ares, que é o deus da guerra, conhecido na religião romana como sendo Marte, e de Afrodite, que é conhecida na língua romana como Vênus. Então, assim, de maneira alegórica, são os planetas Marte e Vênus, mas só que de maneira literal foram de fato pessoas que existiram na antiguidade grega. Então, a Afrodite já era casada com Hefesto, que todos eles eram deuses olímpicos, Hefesto, Ares, Afrodite, todos eles eram deuses olímpicos, e o Hefesto, ele tinha a função de ser o artesão do Olimpo. Ele era o ferreiro do Olimpo, ele que criava as espadas, as armaduras, as armas, talheres, toda sorte de instrumento, seja de guerra ou seja um instrumento de arte. A antiga religião helenística acreditava na transmigração da alma, que é o que nos tempos modernos se conhece como reencarnação, porque o helenismo, assim como todas as religiões indo-europeias, sendo que o helenismo é uma delas, acreditavam na reencarnação. Especificamente no contexto grego, esse fenômeno era descrito como metempsicose. Psicose vem de psique, que em grego significa alma, e meten significa meta, que em grego significa para além de. Então, metempsicose literalmente significa para além da alma. Então, metempsicose significa reencarnação, é a crença de que não existe a morte da alma, que a alma não morre, que a alma é eterna. O que morre é apenas o corpo físico. E uma vez que o corpo físico padece, a alma se retira desse corpo e transmigra para um próximo corpo. Então a alma dá a continuidade de sua jornada num próximo corpo físico. Essa crença ela é compartilhada pelo hinduísmo, por exemplo, que é uma das outras religiões indo-europeias. Então, era exatamente isso que os gregos acreditavam. Antes da geração conhecida como olímpica, em que Zeus se ergue como o deus supremo do Olimpo, existia uma geração mais antiga, que é a geração dos titãs. Então, o nome de Afrodite na geração de titãs é Reia. Ela era uma titânide. E Reia era casada com Cronos. Então, quando ocorreu a titanomaquia, os titãs foram banidos da Grécia. Banidos, de uma forma literal, eles foram mortos. Eles foram substituídos pelos olímpicos. Então, quando Cronos foi banido, a alma de Cronos transmigrou, ou seja, sofreu metempsicose e vai reencarnar como sendo Hefesto. Então, o deus olímpico Hefesto é a segunda encarnação de Cronos. E Reia vai reencarnar como sendo Afrodite. Então, o nome antigo de Afrodite era Reia. Então, o Cronos e a Afrodite eram casados. É por isso que o planeta Saturno, que é o nome latino de Cronos é Saturno, é por isso que Saturno se exalta na constelação de Libra, porque Libra é regido pelo planeta Vênus, que é o nome latino de Reia e depois de Afrodite. E quando ocorre a reencarnação de Cronos e Reia,
eles vão ser novamente casados. Então o Hefesto vai ser casado com Afrodite, só que a Afrodite não era fiel. Ela vai ter uma relação ilícita com esse Kshatra, esse guerreiro chamado Ares. Muito a contragosto de Hefesto, e dessa relação ilícita eles vão ter Harmonia. A Harmonia é a filha de Ares e de Afrodite. Só que Hefesto vai jogar uma maldição nessa relação. Então qualquer fruto dessa relação, qualquer filho ou filha dessa relação vai ser malfadado, vai trazer sofrimento, vai trazer agouro para qualquer pessoa que se envolver com a harmonia. Então, quando o Cádmo, o alfabetizador da Grécia, se casa com a Harmonia na cidade de Tebas, este casamento vai trazer uma maldição para o coração da dinastia tebana de uma maneira muito sutil que o Cádmo não sonhava. No dia do casamento de Cádmo e Harmonia, o Cádmo contrata o serviço de Hefesto, e o Hefesto vai fabricar um colar de serpentes, e a Harmonia vai usar esse colar na cerimônia. Esse colar é o que vai trazer a maldição para os filhos desse casamento. Então, o Cádmo e a Harmonia vão ter vários filhos, só que a filha mais importante vai ser uma princesa chamada Ino, I-N-O. E essa princesa, ela vai ser a primeira a de fato incorporar essa maldição de Hefesto. Na astrologia helenística, o planeta Saturno tem queda ou debilitação no signo de Áries. O motivo pelo qual Saturno tem queda em Áries é porque Áries é regido pelo planeta Marte. E no helenismo, Marte é o guerreiro Áries, que tem uma relação ilícita com Afrodite, a esposa de Hefesto. Então, o planeta Saturno ele tem queda aqui justamente porque foi nessa parte do céu em que Hefesto foi traído. Uma pequena curiosidade sobre o signo de Áries, talvez vocês já tenham notado isso, é que na língua portuguesa, o que a gente chama de Áries é um signo do zodíaco, mas na língua grega, não. Na língua grega, o Áries é o nome do planeta que a gente conhece como Marte. E aqui, em grego é Krios, que significa carneiro. Então, no português de Portugal ou no português europeu, eles traduziram como carneiro, que na minha opinião, essa tradução ela é mais correta do que Áries. E a outra curiosidade sobre Áries é que Áries, na astrologia helenística antiga, ele não é o primeiro signo do zodíaco, como se consagrou na astrologia moderna. Na astrologia helenística antiga, Áries é, na verdade, o 12º signo. O primeiro signo do zodíaco é Touro. Assim como na astrologia védica, o primeiro nakshatra, segundo o Rig Veda, não é Ashwini, localizado em Áries, mas sim Kritika, que são o asterismo das Pleiades, localizado na constelação de Touro. Então, tanto na antiga astrologia védica como na antiga astrologia helenística, é o Touro que é o primeiro signo do zodíaco e não Áries. Então, voltando para a dinastia tebana, a Ino, essa princesa, ela vai crescer com um caráter horrível, uma pessoa completamente sem escrúpulos, uma pessoa nefasta. O que a gente poderia traduzir nos tempos modernos como uma pessoa louca, uma pessoa sem juízo. E havia uma outra cidade-estado na Grécia chamada Beócia.
E havia um rei, né, dessa cidade chamado Atamante. E o Atamante ele vai se casar com Nefele. E dessa relação, esse casal vão ter 2 filhos, um menino e uma menina. O menino se chamará Frixo e a menina se chamará Elis. Pelo fato de que Frixo e Elis são o fruto do primeiro casamento do rei Atamante, pela lógica da dinastia da Beócia, um dos 2 será, quando adulto, coroado o rei ou a rainha da Beócia. Aí depois o Atamante vai ter um segundo casamento com a princesa Ino, com essa princesa tebana. Então, o que o rei Atamante não sabia é que o casamento com Ino iria trazer essa maldição que Hefesto havia jogado na dinastia tebana também para o coração da dinastia da Beócia. Quando a princesa Ino se casa com Atamante, eles também vão ter outros filhos. Só que isso não era o suficiente para Ino, porque a Ino sabia que, pela lógica da dinastia, os filhos dela não seriam coroados os reis daquela cidade. Então ela vai bolar um plano horrível para que os filhos cheguem ao poder, matando os filhos de Nefele. Só que ela não poderia fazer isso de uma maneira escrachada, porque senão ela seria morta pelo próprio rei. Ela vai fazer isso da maneira mais maquiavélica possível. O que movimentava a agricultura na Beócia era a economia, que a maior parte da economia da Beócia era a agricultura, que eu estou tentando dizer. Então, se vocês assistirem ao meu vídeo sobre ambientes regidos por touro, Yavana Jataka diz que touro rege celeiros, que é o lugar onde a gente guarda os grãos maduros. E no signo de Áries vai ser o lugar onde a Ino vai molhar os grãos. E quando os grãos são molhados, antes de serem plantados, eles se estragam, eles não vão germinar, eles não vão trazer uma colheita auspiciosa. E vai ser exatamente isso que vai acontecer, porque depois que esses grãos são plantados, a Beócia não vai ter uma boa colheita. E os gregos acreditavam que quando os grãos não germinavam, é porque era uma maldição dos deuses jogada contra a cidade. Então o Atamante fica muito preocupado porque os seus súditos estão passando fome, miséria, e ele decide enviar mensageiros para o oráculo de Delfos, que é uma cidade-estado chamada Delfos. E esse oráculo, na antiguidade, ele tinha a reputação de ser o oráculo mais preciso de todos. E Delfos era a morada dos sacerdotes, a morada dos sábios. Só que antes dos mensageiros do rei Atamante saírem da Beócia para Delfos, a Ino vai suborná-los. E o suborno vai ser o seguinte: ela vai dar uma determinada quantia de moedas para que os mensageiros deturpem completamente o prognóstico do oráculo de Delfos. Então não interessava qual era a orientação do oráculo. Uma vez que os mensageiros voltassem de Delfos para Beócia, para eles dizerem para o rei que o oráculo ordenou que o rei sacrificasse os 2 filhos, Frixo e Eli, para os deuses, para que a colheita do ano que vem fosse auspiciosa. Obviamente que isso era uma grande mentira. Então a Ino, ela era tão pérfida que ela usava o nome de Deus para manipular o juízo das pessoas. E quando os mensageiros voltam para Beócia, eles vão contar essa versão falsa
que vai chegar aos ouvidos da outra esposa do rei Atamante, a Nefeli. A Nefeli vai ficar desesperada porque ela não quer que seus filhos sejam sacrificados. Então só restava uma solução: buscar o refúgio final na Cólquida. A Cólquida é o que nos tempos modernos é a Geórgia, esse país que fica localizado no Cáucaso. Naquela época era chamado de Cólquida. Então o refúgio final dos filhos de Nefeli seria no reino de Aietes, que era o rei da Cólquida. E a maneira que eles fizeram a fuga foi o seguinte: a Nefeli, ela tinha um carneiro alado, e esse carneiro, ele era muito talentoso, porque ele era muito grande, ele tinha uma lã muito quente, então qualquer pessoa que se abraçasse com esse carneiro ficaria quentinha. E esse carneiro, ele poderia subir cordilheiras, ele poderia subir vulcões, montanhas rochosas, porque o carneiro é um animal de 4 patas e ele tem os cascos muito poderosos. Então esse carneiro, ele poderia subir tão alto, mas tão alto, que os gregos antigos acreditavam que ele tinha asas, que ele era um carneiro alado. Então a Nefeli vai colocar os seus 2 filhos, Frixo e Ele, dentro de um barco, junto com o carneiro. Eles vão sair da Beócia em direção à Cólquida. Só que para eles chegarem na Cólquida, eles vão ter que passar por uma série de lugares perigosos, como o Egeu, o Estreito de Bósforo e o Mar Negro, até chegar lá. É uma viagem muito perigosa. Interessante constatar que no outro signo adjacente a Áries, que é o Peixes, segundo Yavana Jataka, Peixes rege barcos. E aqui no signo de Áries nós temos uma história justamente envolvendo barcos. A tragédia nessa viagem vai acontecer da seguinte maneira: o Estreito de Bósforo era o estreito que separava a Ásia da Europa, e ele se localiza numa cidade-estado chamada Bizâncio, que foi fundada pelos gregos. Na atualidade, Bizâncio é conhecida como Istambul e hoje pertence à Turquia, só que naquela época era a cidade-estado de Bizâncio. Então, sempre quando, ou quase sempre quando, um navio despreparado passasse pelo o Estreito do Bósforo, ele corria forte chance de naufragar. Então a Nefeli vai tomar e assumir esse risco. Só que o que vai acontecer quando eles passarem pelo estreito vai ser pior do que um naufrágio. A sua filha querida, a Ellie, vai cair, vai despencar do navio e vai cair no oceano. E eles não vão conseguir salvá-la. E o lugar onde Ellie se afogou vai ser conhecido depois como Hellesponto, ou Mar de Elis. Nos tempos modernos, essa região é conhecida como Mar de Mármara, que é um mar que fica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E finalmente os dois, mãe e filho, conseguem aterrar na Cólquida, no reino de Aietes, e por lá eles vão ficar por muito tempo. E o carneiro, que serviu como um guia, ele vai servir de muita lã. Então o Frixo constantemente vai tosquear esse carneiro. E o rei da Cólquida, ele vai ficar muito rico, porque ele vai produzir as roupas mais lindas, as roupas mais elegantes, a partir da lã desse carneiro. E no helenismo antigo, essa lã desse carneiro se chama o velo de ouro, ou velocino de ouro, que é uma lã. E depois que o carneiro vai ficando muito velhinho e muito fraquinho, o Frixo decide sacrificar este carneiro para Zeus.
E o sacrifício, segundo o helenismo, é uma aliança entre o homem e Deus. Então, o Deus Supremo do Olimpo aceita esse sacrifício do carneiro e imortaliza o carneiro alado na constelação de Áries, que é essa constelação que nós conhecemos hoje. E o rei Aetes da Cólquida, ele vai ficar muito grato por o Frixo ter trazido riqueza para aquela cidade que ele vai oferecer à mão de sua filha Calcíope em casamento. O Frixo aceita e eles vão ter vários filhos, dentre eles o Argos, que vai ser um dos construtores do navio Argo, que vai levar o Jasão e a sua tripulação da Grécia para roubar essa lã do carneiro, o velo de ouro. E isso vai gerar uma outra tragédia que eu vou comentar melhor quando eu fizer uma série sobre a mitologia grega por trás dos 12 signos. Mas enquanto isso, o que eu já contei por aqui é o suficiente para a gente entender os ambientes regidos por Áries. Então, segundo Yavana Jataka, Áries rege cordilheiras, porque as cordilheiras são a habitação natural dos carneiros, são montanhas altas. Áries rege vulcões. E o motivo pelo qual o Yavana Jataka diz que esse signo rege vulcões é porque vulcão vem em latim da palavra vulcano. E vulcano é o nome latino de Hefesto, que, se vocês lembrarem do que eu comentei lá atrás, Hefesto é a reencarnação de Cronos. E Hefesto ele é conhecido como o ferreiro, o fabricador de armas do Olimpo. E o Hefesto era conhecido como aquele que morava perto dos vulcões, porque os vulcões, quando eles entram em erupção, eles produzem lava, e a lava era ou altas temperaturas, era o ambiente perfeito para derreter os minerais, o ferro, os minérios, para produzirem instrumentos a partir disso. Então é por isso que o Yavana Jataka diz que Áries rege vulcões. Então, assim, um exemplo de ambiente ariano seria o vulcão Etna ou o vulcão Stromboli. São ambientes extremamente quentes e ambientes perigosos. Cordilheiras também são lugares onde as pessoas que são interessadas por alpinismo frequentam. Então, lugares onde as pessoas praticam alpinismo, onde tem teleféricos, são tipicamente ambientes arianos. Então, o Nepal, o Tibete, o Himalaia, são ambientes arianos, ou mesmo o Monte Olímpico, são ambientes arianos, são as cordilheiras mais altas de um país. Áries rege montanhas rochosas, e são nesses lugares onde nós vamos encontrar as populações de carneiros. Então Áries rege lugares povoados por carneiros. E é interessante que na língua portuguesa nós temos uma expressão para se referir ao gado de carneiros e bodes, que é o gado arietino. Então a expressão na língua portuguesa arietino vem de Áries, que é relacionado a carneiros. E o motivo pelo qual os carneiros são mencionados aqui é porque foi justamente um carneiro alado quem era o guia do barco que levou a Nefele e os seus dois filhos, Frixo e Helle,
para o seu refúgio final na Cólquida. É por isso que é importante entender a história grega para entender os ambientes. Áries rege cavernas e minas. É interessante que Áries é um signo marciano, assim como Escorpião. O planeta Marte rege tanto Áries quanto Escorpião. E se vocês assistirem o meu vídeo sobre o Escorpião, lá eu digo que Escorpião, segundo Yavana Jataka, rege cavernas e minas. E novamente em Áries a gente vê cavernas e minas. Então isso é algo específico dos signos marcianos. Então, as cavernas e minas são lugares perigosos, e Áries é um signo classificado como maléfico, porque ele é regido por Marte, que é considerado um maléfico natural. Então, os ambientes arianos podem ser lugares assim que tem um alto risco de vida se você não tomar cuidado quando passar por esses lugares, porque numa caverna pode acontecer desabamento, por exemplo. E no caso de minas, por exemplo, minas de carvão são lugares insalubres, porque é muito comum esses mineiros que trabalham com extração de carvão, depois de muito tempo trabalhando nessa profissão, eles ficarem com sérios problemas respiratórios, porque o pó do carvão entra no pulmão, podendo até mesmo causar câncer de pulmão. Então são lugares assim não muito auspiciosos, são regidos por Áries. Esse signo rege arranha-céus. Para quem não sabe o que são arranha-céus, são prédios extremamente altos. Eu tenho um exemplo envolvendo arranha-céus. No ano de 1998, foi o ano em que eu e a minha família, meu pai e minha mãe e o meu irmão, viajamos para a cidade de Nova York. E na década de 1990, Nova York era a cidade onde havia o maior e mais alto arranha-céu do mundo, que era o Empire State Building. E foi no ano de 1998 que o planeta Saturno estava transitando pela constelação de Áries. E nós chegamos a subir ao topo do Empire State Building para ver toda a cidade de Nova York, para ver toda Manhattan. Só que isso foi na década de 90, porque hoje, em 2021, o Empire State Building já deixou de ser o arranha-céu mais alto do mundo há muito tempo. Hoje, o arranha-céu mais alto é o Burj Khalifa, que fica localizado nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. Então, Áries rege ambientes como o Empire State Building ou como o Burj Khalifa. Mas Áries também pode reger torres, como, por exemplo, aqui em Brasília, que é a cidade onde eu moro, nós temos a torre de televisão, que é um lugar que você não pode subir ao topo da torre de televisão, mas você pode subir alto o suficiente para enxergar toda a cidade de Brasília, para enxergar todo o plano piloto. Então, Áries pode reger torres de observação. Áries pode reger, inclusive, faróis, que são construídos numa baía ou numa costa. E é interessante que o signo adjacente de Áries é Peixes. O Peixes rege o oceano. E Áries rege faróis, ou seja, é a torre que observa os navios que chegam e saem da praia. Áries rege cozinhas, que são os ambientes quentes, que volta àquela mesma ideia dos vulcões, que são ambientes quentes, que onde nós temos as facas, onde nós temos utensílios para cortar e onde nós temos fogo. Áries rege ambientes onde você vai encontrar fogo, ou onde você vai encontrar lava, onde você vai encontrar altas temperaturas. E Áries rege lugares de ladrões, porque se vocês lembrarem lá atrás na história, o Jasão, junto com sua
trupe de argonautas, eles vão roubar o velo dourado, a lã do carneiro alado, lá na Cólquida. Eles vão roubar do rei Aeetes. E em troca desse acontecimento, o roubo vai conquistar o coração da Medeia, que vai se casar com Jasão. Então é por isso que o Yavana Jataka diz que Áries rege lugares de ladrões. Então, assim, qual é o melhor exemplo de lugares de ladrões? Certamente é o Congresso Nacional. Brincadeiras à parte. Eu tenho um exemplo envolvendo lugares de ladrões, porque na astrologia Jaimini, os dashas, ou os períodos na astrologia Jaimini, eles não são de nakshatras ou de planetas, mas sim de signos, que são chamados chara dashas. Então eu tenho o ascendente na constelação de Câncer. Então isso significa que o sentido dos charadashas é negativo. Então as pessoas que têm um ascendente em Câncer, elas vão passar pelo sentido dos signos de maneira negativa. Primeiro o charadasha de Câncer, depois o charadasha de Gêmeos, depois de Touro e depois de Áries. Quando eu passei pelo meu charadasha de Áries, que é o signo que ocupa a minha casa 10, foi nessa época que o apartamento onde eu e minha família morávamos, aqui na Asa Norte, a gente morava de aluguel nessa época, o apartamento foi arrombado por ladrões. Eles roubaram um monte de coisas da casa, como computadores, máquinas, objetos de valor. Esse roubo aconteceu na época em que eu estava passando pelo charadasha de Áries, segundo a astrologia Jaimini, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os ambientes do signo de Áries. Se você tiver algum planeta ou ascendente ativando Áries, a constelação de Áries, você certamente vai ter alguma história marcante envolvendo o signo de Áries. Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!